Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, 6. Por gentileza, faça isso. Abra a sua Bíblia. Agora guarda o celular, né? A não ser que a Bíblia esteja no celular. Mas você vai abrir aí em Mateus 19, 6. Você deve ter percebido que minha esposa apresentou para vocês uma abordagem sobre contentamento, e especialmente dirigida às esposas. Obviamente você pode inverter a ordem e aplicar muito disso ao seu coração, homem, né? Mas esse foi o nosso combinado, porque eu ia trazer uma aplicação mais prática para os homens, né? Como descobrir o melhor no meu cônjuge, foi o tema que nos deram. Não como, né? Mas começando a enxergar o melhor, né? Descobrindo o melhor no meu cônjuge. E aí a gente focou o seguinte: Andressa ia falar como encontrar o melhor, ou descobrindo o melhor no meu marido, e eu ia trazer uma abordagem descobrindo o melhor na minha esposa. Então é uma palavra mais dirigida aos homens. Obviamente, quem aqui é homem e aprendeu bastante e pôde trazer boas aplicações para a sua vida na palestra da minha esposa, por favor. Se você é homem, você pode aplicar isso no seu coração? Sim, eu já vi várias aplicações para a minha própria vida. Assim também eu espero que ao final dessa palestra você, esposa, possa com avidez afirmar a mesma coisa, e dizer assim: nossa, como eu posso aplicar isso na minha própria vida, ok? Mas homens, aqui o papo vai ser um pouquinho mais cueca mesmo, vai ser de homem para homem, vai ser para caba macho, tá certo? Então, prepara o lombo, cinja os seus lombos aí, porque o objetivo é perfurar como a palavra de Deus é perfurante. A palavra diz que as escrituras são mais cortantes do que uma espada de 2 gumes, né? Diferente daquela espada de samurai ou da faca que você corta a carne de churrasco, que só corta em um gume. A palavra de Deus corta dos 2 lados. Então é cortante mesmo, é perfurante. E a ideia é dividir juntas e medulas, tá certo? Aquilo que quase ninguém consegue separar, a palavra de Deus consegue separar. Para que nós possamos ter o discernimento do alto e possamos então trabalhar o nosso coração naquilo que Deus nos chamou nesse dia. Eu espero que sua vida seja transformada a partir dessa pregação. Sim, eu espero. Eu espero que sua vida seja transformada a partir das ações e decisões que você vai tomar por meio dessa pregação aqui. As ideias que Deus vai implantar no seu coração devem gerar frutos. E isso só se prova no dia a dia, quando você começa a aplicar essas ideias. Amém? Então, Mateus, vamos começar assim. Mateus capítulo 19, versículo 6. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Você já deve ter visto esse texto em algum outro lugar. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você vai ver isso também lá em Efésios capítulo 5. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A ideia aqui é fazer você refletir da seguinte maneira: se eu sou uma só carne com a minha esposa, e eu só dou conta de reclamar dela, e eu só dou conta de reclamar de que ela reclama de mim, e eu não consigo enxergar o melhor com virtude na minha esposa, significa que eu não estou conseguindo enxergar o melhor em mim mesmo. E significa que eu sou uma falha, uma fraude no meu casamento. Entenda uma coisa: quando a sua esposa peca, ela é responsável diante de Deus por aquele pecado. Mas quem tem a responsabilidade colaborativa com aquele pecado da sua esposa é você. Então, se de alguma forma a sua esposa não está seguindo o padrão das Escrituras Sagradas, significa que você tem uma responsabilidade colaborativa com aquele aspecto. A responsabilidade sobre o seu lar é sua, homem. Esses dias, né, a Andressa não abordou tanto isso aqui, mas nós somos proprietários de uma escola de educação infantil, desde o berçário até o ensino médio, e também de uma editora de materiais, livros didáticos para escolas cristãs, ok? O nosso ministério tem caminhado por essa educação cristã e também pelas famílias. A Ecoprime é essa instituição, essa escola. E nós temos aulas, né, de Bíblia na Ecoprime. Todas as aulas buscam ser permeadas pelas Escrituras Sagradas e apontar a ciência como a ciência de Deus. A ciência é a ciência de Deus, e quanto mais ela avança, ela busca revelar
toda a criação de Deus. É basicamente isso. Nós não acreditamos numa ciência opositora a Deus. Quem acredita nisso são os ateus, né? E aí nós não somos ateus, acreditamos numa ciência que busca revelar o mundo que foi criado por Deus. Deus é o autor da ciência e permitiu que o homem desbravasse nesse aspecto. Então, cada matéria busca, então, apontar para Cristo. Só que nós temos uma aula específica de Bíblia. E esses dias aconteceu numa turma onde podia haver um debate mais interessante, uma turma mais de jovens mais velhos, onde o professor da aula de ética, né, essa aula de Bíblia, ele pôde fazer a seguinte pergunta. Pense comigo. Quando Satanás ele propõe alguns comportamentos pecaminosos, ele sempre esconde as consequências amargas desse pecado. Satanás é especialista nisso, ele fez isso lá no Éden. Ele tenta sempre propor as delícias do pecado e como que, de forma mentirosa, as recompensas maravilhosas que o pecado pode trazer. Deus não. Deus ele mostra as recompensas maravilhosas de forma verdadeira a partir de uma obediência aos seus princípios. É assim que Deus faz. Se desobedece os princípios da palavra, que foram pensados para o nosso bem e para o louvor da glória de Deus, nós vamos sofrer consequências. Então a questão foi o seguinte: observe os 10 mandamentos. Não adulterarás. Vamos pensar essa parte mais prática, a segunda tábua da lei. Os 6 mandamentos, os 6 últimos, estão na segunda tábua da lei. A primeira tábua foi escrita, então, os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito ao meu relacionamento com Deus. Presta atenção nisso. A segunda tábua diz respeito ao meu relacionamento com o meu próximo. E aí entra, sobretudo, o primeiro mandamento, que é o quinto, primeiro mandamento da segunda tábua, que é honra teu pai e tua mãe. Ok? Depois vem, então, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Eu estou invertendo a ordem aqui, não matarás. Esses mandamentos do Senhor foram feitos para serem cumpridos à risca. São leis morais de Deus. Foram feitos para o nosso bem, para a nossa alegria. Então ele fez a seguinte proposta: pense no mundo em que todos os mandamentos do Senhor são cumpridos à risca. Ou seja, ninguém adultera, ninguém rouba, ninguém mata, ninguém cobiça, ninguém desonra os pais. Agora pense num outro mundo onde todos os mandamentos do Senhor são descumpridos de forma perfeita. Todos os seres humanos adulteram, traem, matam, roubam, cobiçam. Aí a pergunta foi simples. O professor fez a seguinte pergunta, era o capelão da nossa escola. Ele fez a seguinte pergunta para os alunos: em qual mundo você gostaria de viver? A resposta parece óbvia. Vamos lá, gente. Qual mundo vocês gostariam de viver? No primeiro mundo, onde existe uma obediência perfeita, ou no segundo mundo? Vamos lá, primeiro ou segundo? Me ajudem. Primeiro ou segundo? Ótimo. Primeiro mundo. Parece óbvio isso. Mas Satanás é sutil, né? Em inverter esses padrões. De certa forma, ele faz isso de forma especial no ambiente do casamento. Ele faz com que eu e você consigamos rir, torcer por relacionamentos adúlteros, novelas, filmes, seriados. Ele consegue fazer com que eu e você possamos rir de piadas sobre realidades cruéis do casamento. É óbvio que no casamento nós vamos precisar lidar com o pecado do nosso cônjuge. Eu e você vamos precisar lidar com o pecado do nosso cônjuge. E o nosso cônjuge vai precisar lidar com o nosso pecado. Nós somos falhos. Mas se, no ambiente do casamento, os dois estiverem comprometidos de forma resoluta a amar a Deus, como na aliança que foi feita lá em 2 Crônicas capítulo 15, onde o rei Asa, bisneto do rei Salomão, estabelece ali uma aliança com o governo de Judá, né, que era o território do sul. O reino do sul, o reino de Judá, que era composto ali especialmente por Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, governado pelo rei Asa naquele tempo. A partir da sua liderança, você, homem, é o rei do seu lar, é o sacerdote do seu lar, é o profeta do seu lar. Você imita Cristo nesse aspecto, deveria imitar. O rei Asa faz assim: vamos tornar aqui uma aliança de buscarmos ao Senhor, individualmente, coletivamente, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E quem não fizer isso vai morrer. Olha a aliança que interessante. Sabe qual é o efeito disso? Depois os versículos vão seguindo ali, você pode ver em 2 Crônicas capítulo 15, as pessoas se alegram com aquela aliança. Eles estavam em uníssono tomando aquela decisão.
mais de 3 milhões de pessoas reunidas. Aqui nós temos um pouco mais de talvez 50. 3 milhões de pessoas tomando essa mesma decisão. Irmãos, é assim que nós precisamos fazer no nosso lar. Porque a lei do Senhor foi feita para o louvor da sua glória, para que o nosso caráter pudesse então refletir a imagem de Deus e ao mesmo tempo nós pudéssemos colher bênção. Se todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos em Cristo, como diz Colossenses, eu e você precisamos buscar sabedoria, conhecimento e alegria nele, que é a fonte de água viva, e não cavando cisternas rotas, sugestões de Satanás. Eu vou chegar no meu ponto. Então, o ponto, a partir dessa metáfora que foi feita lá na EcoPrime, por exemplo, quando os alunos puderam tomar essa decisão, que pareceu difícil, né, gente? Uma decisão simples. Eu preferia morar no primeiro mundo, onde os mandamentos são cumpridos. A partir disso, eu observo na palavra de Deus e convido você, se você tem Bíblia, a acompanhar comigo o livro de Cantares. O livro de Cantares, e eu espero que você comece a sentir um foguinho aí no seu coração, de paixão pelo seu cônjuge. Você comece a observar que, ao olhar para o melhor no seu cônjuge, especialmente homens, você está de fato observando o trabalho de suas mãos. Se você não é capaz de observar o melhor no seu cônjuge, é porque o trabalho de suas mãos está falhando. Lá em Efésios, vai abrindo Cantares. Lá em Efésios capítulo 5, a palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele dá a ordem para os maridos: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de a si mesmo se entregar por elas, se sacrificar por elas. Vocês já ouviram isso várias vezes. A questão é que a continuação é belíssima e diz: ele purificou a esposa pelo lavar purificador da água da palavra. A água que limpa a minha esposa, que a torna pura, é a palavra de Deus. E quem fez isso com a igreja? Cristo. Quem tem que fazer isso com a esposa? É o marido. E essa água purificadora faz com que, através da palavra de Deus, a instrução, o marido que instrui, que aconselha, que traz a esposa para perto da Bíblia, num relacionamento vertical com Deus, um relacionamento mais íntimo, que se aproxima cada vez mais de Deus, esse relacionamento, por meio da palavra, vai fazer com que sua esposa seja apresentada a você mesmo, como continua lá o texto de Efésios, santa, sem defeito, sem mácula. Ou seja, a ideia que Efésios está querendo trazer, e a palavra de Deus, na sua infinita sabedoria, está querendo trazer, é que Cristo foi o responsável por não só purificar a igreja, como também embelezar a igreja para si mesmo. Olha que interessante. Cristo trouxe beleza para a igreja para si mesmo. Ou você não gostaria de que a sua esposa fosse cada dia mais linda? Sabe quando é que sua esposa vai ser cada dia mais linda aos seus olhos? Quando você estiver alinhado com as Escrituras Sagradas, quando você estiver num relacionamento que busca ser íntimo com Deus, e ao mesmo tempo, ela se torna também cada vez mais parecida com Jesus. À medida que ela se torna mais parecida com Cristo, ela se torna mais bela. É isso. Só que o exercício de ela se tornar mais parecida com Cristo é a responsabilidade sua, marido. Obviamente, esposas, vocês têm uma responsabilidade individual, mas a responsabilidade coletiva do lar é do marido. Então vamos caminhar por Cantares, e você vai entender um pouquinho do padrão de Deus. O primeiro mundo, o excelente. O primeiro mundo, o excelente. Cantares capítulo 1, versículo 2 diz assim, presta atenção: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Isso é a esposa falando para o marido. Obviamente também se aplicaria ao marido. Na perspectiva de que o vinho é algo deleitoso, é algo bom, a esposa está dizendo assim: melhor do que algo bom, do que os prazeres dessa vida, é o teu beijo. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Eu estou formosa para o meu esposo. Cantares capítulo 1, versículo 5. Cantares 1, 10. Olha só o que diz: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares ficam lindos. O marido conseguindo observar a beleza da esposa, os olhos dele estão focados nela, ele não tem olhos para outra pessoa. Cantares 1,13: o meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Um saquetel de perfume, posto entre os meus seios. É de propósito entre os seios. Aqui eu estou falando para casados. Obviamente o relacionamento sexual aqui é as delícias que Deus propôs para você no casamento. Está relacionado com o primeiro mundo e não com o segundo mundo. O que Satanás diz? As delícias e os prazeres sexuais estão no segundo mundo, onde existe
toda a corrupção do pecado e a quebra dos mandamentos. Mas isso é verdade, sim ou não? Claro que não. Satanás é o mestre, é o pai de toda mentira. As delícias conjugais e sexuais estão reservadas para o matrimônio. E eu e você precisamos desfrutar disso. E precisamos nos esforçar por desfrutar disso. Cantares 1:15 diz assim: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Cânticos 1:15. Cânticos 1:16, 17 diz assim: como és formoso, amado meu, como és amável. Olha a percepção da esposa para com o marido. Ele é amável, ele é formoso. Olha, a sua esposa não precisa ser bonita para o seu vizinho, não precisa ser bonita para outras pessoas, desculpa, ela precisa ser bonita para você. O seu marido não precisa ser bonito diante dos olhos de outras amigas, de outras pessoas. Ele precisa ser bonito para você. Isso tem muito a ver com uma decisão interna. Entenda isso. A igreja, olhe para Cristo e a igreja não era bonita por si mesma. Irmãos, eu e você, nós fazemos parte da igreja. Eu e você sabemos o quão pecadores somos, quão desesperadamente corruptos nós somos. Se Deus nos abandonasse a nossa própria sorte, nós fugiríamos da sua presença, sim ou não? Nós não o buscaríamos. Mas Ele nos amou e nos embelezou para si mesmo. Foi uma decisão dele enxergar a beleza em nós. Ele trouxe a beleza dele para nós e ao mesmo tempo enxerga essa beleza todos os dias. Cantares capítulo 2, versículo 2: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. As demais moças são como os espinhos diante dos meus olhos. A minha amada é literalmente como lírio, aquela flor branquinha, linda, pura. As outras são como espinhos. Não é que você vai sair por aí falando que sua vizinha é feia, a mulher no trabalho é feia. Não precisa falar nada não. A ideia é que a beleza da sua amada está tão diante dos seus olhos, meu irmão, está tão diante dos seus olhos, que você não consegue comparar ela com qualquer outra pessoa. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós começamos a inverter, a arrefecer a beleza da nossa esposa diante dos nossos próprios olhos. Isso é uma falha nossa. É uma não decisão por esse esforço. Essa decisão, ela é bíblica. Tem a ver com o primeiro mundo, honrar a Deus e não adulterar, em viver uma vida matrimonial que glorifica Cristo, em desfrutar de mais delícias e deleite no casamento. É quando você decide olhar para sua esposa com todo esse olhar apaixonado que Salomão está propondo aqui. E eu vou depois trazer uma série de aplicações práticas para que você entenda que a paixão, meu irmão, é um padrão. A paixão não é algo que você sentiu lá atrás e que se foi. Não precisa ser assim. Me permita colocar. E talvez você esteja dizendo assim: Gabriel, calma aí, não vai tocar nesse ponto não, porque eu já estou bem, casado há mais de 10 anos aqui, já não sinto mais paixão, mas também está tudo certo. E você está fazendo sexo uma vez a cada 2 meses. Não é bom. Não foi essa a proposta de Deus aqui para você. Porque talvez esteja faltando exatamente isso: paixão, intenção em buscar a sua esposa, intenção em encontrar beleza nela. Ela parece ser mais uma irmã em Cristo, que é de fato é irmã em Cristo, e é bom que seja, mas uma irmã em Cristo que está no seu lar e que cuida de algumas coisas no seu território, digamos assim, e põe a mesa, e talvez te serve ali um cafezinho, e vocês pagam as contas juntos, e vocês saem no mesmo carro. Parece só isso, e isso não é normal. Não é a intenção bíblica. É muito mais que isso. É a intimidade conjugal que você não tem com qualquer outra pessoa. A sua esposa não é sua mãe, meu irmão. Me permita colocar dessa forma. Isso não foge, né, da ideia de que ela possa servir à mesa, de que ela esteja do seu lado. Na verdade, ali é o lugar dela mesmo, né? No carro, o lugar da carona não tem nenhum pensamento machista, é da esposa e não de qualquer outra mulher. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu onde eu quero chegar? O lugar da carona é da esposa e não é de qualquer outra mulher. Só se for sua mãe. E se a sua esposa não estiver no carro? Se a esposa estiver no carro, a mãe vai atrás. Okay? Faz sentido isso que eu quero dizer? Porque aqui, à minha direita, está a minha esposa.
À direita de Cristo está a igreja. Entende? Agora você coloca outra pessoa nesse lugar, não entra. Não entra no meu carro, desculpa. Não faz sentido entrar. Tem a ver com a fidelidade. Tem a ver com guardar os meus olhos para com a minha esposa. Cantares, capítulo 2, versículos 5 a 6, diz assim: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A ideia de desfalecer de amor, será que você já está esgotado? Será que faz tempo que você não sabe o que é desfalecer de amor? Será que não tem a ver com você olhar literalmente? Deixa o tema aqui em cima, por favor. Será que não tem a ver com você olhar de fato para o melhor que há no seu cônjuge? Irmãos, grande parte da nossa dor se encontra pelo fato de nós não tratarmos o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Isso está lá na Bíblia, inclusive. O próprio Cristo diz isso. Grande parte da nossa dor no casamento passa por não tratarmos mais o nosso cônjuge como no princípio. Ao mesmo tempo com a maturidade que você adquiriu. Faz sentido? Então no primeiro ano de casamento você ainda não tem maturidade. Vocês vão se chocar bastante, vocês estão se adaptando, mas você tem muita paixão, muito zelo. Você enxerga beleza na sua esposa, então você enxerga beleza no seu esposo. E grande parte das vezes que vocês entraram em conflito, as pazes foram numa noite de amor. Sempre é assim, especialmente no primeiro ano. Tem muito conflito, mas tem muito amor também. É maravilhoso. E agora com a maturidade que você tem, você já não mais trata com aquele mesmo fogo, com aquela mesma chama que você tinha no princípio. E grande parte dos problemas que você enfrenta é porque você justamente não consegue voltar lá atrás. E você precisa só observar o padrão, o comportamento, como é que você tratava a sua esposa. O que você pensava antes de pegar ela para ir para o restaurante. Ou você já não faz mais isso? E é uma provocação para nós homens aqui. Porque parece muito cômodo chegar, assistir um joguinho, tomar um copo de suco, comer uma refeição ali, né, em casa. Não, pô, às vezes tem que pegar uma garrafa de vinho, né? O vinho está aqui na palavra, viu, gente? Se você não bebe álcool, está tudo bem. Eu, por exemplo, não bebo tanto o vinho, embora haja charmoso aquela ideia do vinho, a esposa, as duas taças ali, parece charmoso. Mas geralmente a gente não faz isso, geralmente a gente vai na água com gás e sumo de limão mesmo. Mas é um momento meu e dela, ótimo. Foi um momento que eu pensei com ela, botei as crianças para dormir mais cedo, ótimo. Somos nós dois aqui, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar, vamos namorar, vamos ficar juntinho de conchinha. É isso, esse cuidado, que muitas vezes você ansiava por ter lá no princípio. E agora já caiu no engano, né, da mornidão. O dia a dia está tão corrido, a gente não consegue mais olhar um para o outro. Você sai, dá um beijinho, um selinho, aquele selo, né, aquela bitoca rapidinha. Dá um beijo mais demorado no seu cônjuge antes de você sair. Isso constrói um casamento abundante. São pequenas ações, guiadas por uma diretriz, a diretriz da palavra de Deus. Ao invés de sair daquela bitoca rápida, tem gente que nem faz mais isso. Tchau, tá lá no cômodo, vamos embora, viu, tô indo. Nunca. Vai lá no quarto onde ela está, gasta alguns passos, a sola do seu sapato não vai se desgastar mais um pouquinho não. Você vai lá no quarto e você vai dar um beijo na sua esposa. E não vai ser aquele selinho bituca rápido não, vai ser um beijo na sua esposa. Cuidadoso. Um beijo de que, pode ser o meu último beijo aqui. Tô saindo, não sei se eu vou voltar, né? Minha intenção é voltar, mas o Senhor pode me levar para a glória. Mas eu dei um beijo na minha esposa. A esposa deu um beijo no marido. Olha só o que diz aqui. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele está chamando ela para um relacionamento íntimo, e ela é formosa. O meu amado fala isso, ele me chama para perto dele. Cantares 2:10, se você quiser anotar os textos. Cantares 2:16 diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Olha isso agora, Cantares 4, de 1 a 5. Como és formosa. Agora ele vai fazer uma série de qualidades da sua esposa. Isso só é possível para quem está com os olhos abertos para a esposa. E não para a mocinha no Instagram, ou na rede social, ou na novela, ou em que seja, ou no trabalho. Ele está com os olhos abertos para a esposa. É para quem você tem que guardar os seus olhos. E olha para a beleza dessa mulher, como Cristo olha para a sua, embora eu e você saibamos quão falhos nós somos. Cantares 4, 1 a 5, presta atenção como sua vida dependesse disso, como seu casamento dependesse disso.
Olha só, como és formosa, querida minha. Olha como ele fala, querida minha. Faz quanto tempo você não traz uma palavra como essa para sua esposa? Como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes no monte de Gileade. É óbvio que essas aplicações aqui e essas analogias fazem muito sentido para a época, ok? São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavador, ou seja, estão limpas, e dos quais todas produzem gêmeos, são frutíferas, e nenhuma delas há sem cria. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa. O cara está olhando para ela, para o rosto dela, ele está se encantando, ele não para de namorar a sua esposa. A tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para o arsenal, para as guerras. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios, chegou nos seios, são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os livros. Ele olha para tudo nela. Parece que Cantares foi até zeloso, né? Embora a linguagem seja bem crua, não desceu mais um pouquinho, porque se descesse mais um pouquinho ele podia continuar elogiando, tá tudo certo, é do marido, o corpo da esposa é do marido, não tem que haver vergonha, não tem que haver, a vergonha ou o pudor é para os de fora, mas a nudez para o marido, a nudez é para a esposa, é isso. Inclusive, por favor, joguem fora todos os pijamas de vocês, durmam nus em nome de Jesus. Vai ter mais fruto por aí, muito melhor. Ah, mas está frio, se cobre todinho, se aquece. Foi feito, 2 foi feito para se aquecer mesmo. Você não tem que foi feito para se aquecer num cobertor, gente. Antigamente tinha isso não, era aquecer um com o outro. É por isso, inclusive, que um e outro se juntavam. Joga fora o pijama, em nome de Jesus. Sua mãe está dando pijama para você de Natal? Mãe, valeu, tamo junto, vai servir aqui, ó, para alguém, mas pro meu casamento aqui não entra pijama não. Aqui a gente dorme de outro jeito, porque é como a palavra de Deus diz. Porque a nudez é para o cônjuge, e a nudez é maravilhosa, e você precisa admirar a nudez da sua esposa. E se ela está com frio no ar-condicionado e ela corre direto para debaixo do cobertor, você já desliga o ar, já fica no calor por um tempinho, e você vê ela desfilando assim, saindo do banheiro para vir para a cama. Agora sim, porque ela não tem mais motivo para correr, né? Se está frio o quarto, ela sai correndo, se taca debaixo do lençol, ela pode estar até sem pijama, como você orientou, mas ela está debaixo do lençol, você não conseguiu ver. Tem que namorar a sua esposa, olhar para ela, admirar a sua esposa. E também, esposa, a barriga a barriga um pouquinho mais avantajada do seu marido, não precisava ser assim, viu, gente? Vocês poderiam se esforçar um pouquinho mais para facilitar a vida das suas esposas, mas também deve ser admirada. Olha a nudez do seu cônjuge, a beleza dele. Gente, isso é bom, isso é bíblico. Você entende isso? É claro que vai gerar uma risadinha, né? Aqui, olha, outra ali, parece uma coisa interessante. Mas é melhor rir disso, né? Com alegria, do que rir de piadas mais profanas, entende? Porque a Bíblia diz que nós precisamos caminhar em intimidade com o nosso cônjuge. E a intimidade vem disso, de observar, de falar. Essa leitura é bíblica. Vamos caminhar mais. Cantares 4:7. Tu és toda formosa. Ele está olhando ela toda, por dentro, por fora, do avesso, do pé à cabeça, ele está vendo ela toda. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Em ti não há defeito. Conecta isso agora com Efésios lá, capítulo 5. Quem é que faz com que a igreja não tenha defeito, ou seja apresentada a si mesmo, sem mácula? É o próprio Cristo. Como é que ele faz isso? Morrendo por ela e ao mesmo tempo purificando pelo lavar da palavra. Como é que a sua esposa vai ser sem defeito, meu amigo? Não tem como, ela vai ter sempre defeito, porque você não caminha pela palavra. Porque você não é o sacerdote do lar que Deus está te chamando para ser. E eu queria que Deus chacoalhasse você para começar a agir de forma massiva nesse sentido. Diariamente, não estou dizendo que é fácil. Mas se tem algo para você orar, você deveria orar por isso. Deus me ajuda a purificar minha esposa pela palavra, mas ao mesmo tempo, primeiro, ser purificado por ela. Purificado por ela. Cantares capítulo 4, 9 a 10. Arrebataste-me o coração. Meu coração ficou como que saindo pela boca. Eu estou ofegante. É a paixão. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração como um só dos teus olhares. O olhar dela me encanta.
como uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, dos teus perfumes, do que toda a sorte de especiarias. Como é bom, minha irmã, você se perfumar para o seu cônjuge. Tem gente que só bota perfume para ir para a igreja, para ir para o shopping. Bota perfume para ficar em casa também, tá? Fica cheirosinho para o seu marido, aquele perfume que ele gosta. Que ele faz assim, que delícia, esse é o perfume da minha esposa. Eu senti, ela saiu do banho, então eu consigo apreciar isso. Você vai falar, meu amor, como você está cheirosa, mas você não vai falar de todo jeito. Tá cheirosa, hein? Não, você vai lá, dá um cheirinho no cangote dela e fala no ouvidinho dela, meu amor, como eu amo o seu cheiro. Esse é o seu cheiro. Porque o cara que não se esforça não colhe. Você tem que se esforçar, meu irmão. Levanta desse sofá, vai dar um cheiro na tua esposa, pega na cintura dela. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu preciso ser prático, porque ninguém mais fala desse jeito. Agora, eu sou prático, mas eu quero caminhar pelas Escrituras. Eu estou fugindo do que as Escrituras estão dizendo aqui? Olha o que a Bíblia está dizendo, está sendo até mais cru, explícito do que eu. Cantares 4:11. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Agora presta atenção nesse detalhe. Os lábios, né? Parece uma bitoquinha, né? Beijinho de casado é assim, é? Olha como é que é beijo de casado. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Olha onde é que está o mel. Mel e leite se acham debaixo. De onde, gente? De onde, gente? Da língua. Como é que ele achou esse mel e esse leite aí? Foi assim, né? Abre a boca aí, minha filha, deixa eu ver. Foi assim? Ele tacou, foi a língua na boca dela. Beijo de língua. É esse o beijo do casal. A gente pode achar estranho. Ó como é interessante. O jovenzinho acha estranho se o papai e a mamãe dão um beijo de língua. Mas o pai e a mãe não acham estranho um jovem que está namorando dar beijo de língua. Coisa estranha. Isso deveria ser estranho. Está namorando, quem não era para estar fazendo isso não, rapaz. Isso aí é coisa de casado. Mas o casado é para dar beijo de língua. Um beijinho molhadinho, gostoso, mais saboroso que o mel. Agora faz tempo que você não capricha, né? Faz tempo que você não se dedica. Tem aquela marca de sapatênis, né? Não sei, de percata, que é pegada, né? Nome infeliz danado, eu acho breguíssimo. Mas assim, o homem tem que ter pegada. Aí o trocadilho que eles usam. Eu acho brega pra caramba, enfim. Pegada. Mas o homem tem que ter pegada no casamento com a esposa. Antes disso, não. Antes disso, pureza total. E no casamento é pureza você ter essa pegada com a sua esposa. É com ela que você tem que demonstrar isso. Então, onde é que está o mel e o leite? Debaixo da língua. O marido foi lá e beijou calorosamente a sua esposa. A minha esposa falou coisas espirituais, né? E eu estou falando coisas da carne, é assim? Eu estou falando coisas espirituais também, meu irmão. Coisas práticas para o meu casamento e para o seu casamento. Nós precisamos agir. Agir. Porque Satanás está de vento em popa, com toda a sua artimanha e ideologias falsas, pregando que no casamento não é lugar disso. Fora dele é. E está aí espalhados os motéis que existem. Mas é no casamento que isso precisa acontecer. Jardim fechado, olha como é que conecta isso. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O que ele está falando sobre a fidelidade? A esposa é só para ele é só para a esposa. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. É fidelidade, exclusividade. É disso que a Bíblia fala. Para Deus desfrutar de um relacionamento íntimo conosco e nos chamar para esse relacionamento íntimo, sabe o que ele faz? Diferente de Satanás. Sabe o que Deus faz? Ele põe uma aliança no meu dedo e no seu dedo. E ele provê todas as nossas necessidades. É isso que a Bíblia diz. Então você quer desfrutar das delícias sexuais? Põe uma aliança no dedo dessa mulher. Desfrute da intimidade com ela. Depois de se responsabilizar por tudo que Deus, inclusive, faz pela igreja, você também vai fazer por ela. Olha isso. O seu falar é muitíssimo doce. Aí você chega em casa, a mulher está lá. Você, rapaz, para de falar, pelo amor de Deus, pensamento. Olha como é que é inverso aqui. O seu falar é muitíssimo doce. Se você for prestar atenção, isso aqui é a fala da esposa, tá? Mas dá para aplicar a fala do marido?
A gente pode considerar a fala da esposa mais docinha, quando ela começa a falar, poxa, ela está querendo compartilhar as coisas do dia a dia, e você não quer ouvir, meu amigo. Olha que tolice da sua parte. Imagina se todas as vezes que você fosse orar, Deus dissesse assim, tá bom, né, já deu 20 minutos, vamos lá, acabou, estava falando demais, já sei tudinho. Ouça com atenção, com desejo. O seu falar tem que ser doce. O falar da esposa, na sua percepção, marido, tem que ser doce. Sim. Aí ela continua, a esposa. Ele é totalmente desejável. A esposa também precisa considerar a fala do marido doce. Principalmente quando ele está instruindo sobre a palavra. Ele é totalmente desejável. Isso tem a ver com a sua própria decisão de considerar o que o seu marido fala desejável, de considerá-lo aprazível. Formosa és, querida minha, como tisa, uma pedra preciosa, geralmente uma cor roxa, a coloração da tisa. Aprazível como Jerusalém, a cidade de Deus. Formidável como um exército com bandeiras. Faz tempo que você não fala que sua esposa é formidável, né? Talvez você nunca tenha falado. É uma expressão que geralmente não é tão comum nos nossos dias. Mas falar que ela é formidável. Olha que interessante. Você é espetacular, meu amor. Você é maravilhosa. Eu te amo. Eu amo as suas delícias. Você é literalmente a minha amante, a minha namorada. Eu te amo. Expressar isso com carinho, com cuidado. E aí, a gente cantou um pouco sobre essa expressão, né? Pulando para Cantares 8, 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. É como um tolo correndo atrás do vento, se dedicando em tantas coisas, porque talvez quer enriquecer, porque quer ser promovido, por mais que seja lícito talvez fazer essas coisas, é como um tolo correr atrás dessas coisas e ignorar a sua própria esposa. Ignorar a esposa é ignorar a si mesmo, é ignorar o mandato de Deus para a sua vida. Lembra dos dois mundos? No começo, tudo vai voltar para lá. Qual é o melhor mundo? O mundo em que eu cumpro o mandato de Deus, os seus mandamentos, os seus desígnios. Esse é o melhor, ficou claro para vocês? E eu estou dizendo exatamente que o mandato de Deus é que você então ame a sua esposa de todo o seu coração. Ela é a sua prioridade. Anote isso no seu coração em nome de Jesus hoje. Casais que não se priorizam não prosperam. E é óbvio que aqui eu estou subentendendo de que você primeiro vai priorizar a Deus e depois, humanamente falando, a sua prioridade é o seu cônjuge. Não são filhos, não é a mãe, não é o tio, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é o trabalho, não é o lazer, não é um programa, é o seu cônjuge. E quanto mais eu me torno parecido com Cristo e me aproximo de um relacionamento vertical com Deus, mais eu consigo entender que a minha esposa vai se tornar mais bela aos meus olhos, quanto mais ela se tornar parecida com Cristo. E que essa é uma responsabilidade minha. Ficou claro isso? Não? Imagina essa matriz aqui, tá? Um triângulo. Um triângulo. Aqui está Deus. Imagina esse triângulo. Uma figura simples. Aqui está Deus. Eu estou aqui, na base esquerda desse triângulo. A minha esposa está aqui, na base direita desse triângulo. Nós estamos nessa ilustração, na base, distantes de Deus, portanto estamos distantes um do outro. Faz sentido ou não? A base direita está muito longe da base esquerda, não é assim? Estamos distantes um do outro. Agora, quanto mais eu me torno mais parecido com Jesus e busco um relacionamento íntimo, como o rei Asa lá, decidi firmemente buscar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, e eu vou me aproximando do topo do triângulo, né, da pirâmide, e a minha esposa está fazendo o mesmo, nós estamos agora mais próximos um do outro. É isso. É isso. Mas casais que não se priorizam não prosperam. Agora você pode, só para a gente concluir, você pode se perguntar, Gabriel, como é que eu vou criar toda essa paixão que eu entendi que era o padrão de Deus para o meu casamento? Eu entendi. Parece ser o plano perfeito de Deus para o meu casamento e eu estou vivendo abaixo dele porque eu não estou me esforçando o suficiente. Realmente, eu comecei a ver vários pontos que eu posso, pequenas coisas, que eu posso começar a tomar a decisão de fazer. Ok, maravilha. Mas como é que eu faço para fundamentar isso em algo mais forte do que pequenas práticas? Você só vai amar a sua esposa de forma inteira, profunda, como Cristo chamou a amar a sua esposa, se você entender o padrão da aliança de Deus para com o seu povo.
Deus é um Deus de aliança com o seu povo. Você fez com a sua esposa uma aliança. Se nós não penetrarmos fundo no conceito da aliança, na perpetuidade da aliança, nós não vamos ser capazes de gerar amor. O amor é gerado, irmão. É gerado primeiro em Deus. Nós só conhecemos o amor porque Ele é o amor. E porque Ele vem até nós. Entenda uma coisa. Eu e você, nós não seríamos capazes de amar da forma que Deus nos chamou a amar se Ele não tivesse nos amado. E quando Ele diz assim, ame o seu próximo como Cristo te amou, esse é o mandamento. Eu sei que vocês estão acostumados com ame o seu próximo como ama a si mesmo, né? Mas o mais extenso do que isso, segundo o evangelista João, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ame ao seu próximo como Cristo te amou, ou seja, um pouquinho mais profundo do que amar a si mesmo, né? Ame ao seu próximo como Cristo te amou, ele está dando uma ordem. Não é se você sentir no coração o desejo de amar o seu próximo, não faz sentido isso. Ame o seu próximo. Quem é o seu próximo mais próximo? Quem é o próximo mais próximo da sua vida? Aquele que é uma só carne com você. É o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido. Mas você só vai ser capaz de amar isso se você entender que isso é uma decisão proveniente da aliança. Dietrich Bonhoeffer, né, um teólogo, pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista, lá na Segunda Guerra, e fundador da igreja confessante opositora à política nazista. Isso lá no período da Segunda Guerra, ele escreveu o seguinte: a aliança, para um casal que estava se casando diante dele, a aliança a partir desse dia sustenta o amor, e não o amor sustenta a aliança. A aliança sustenta o amor. Tem pessoas que consideram a aliança que fizeram, mas esqueceram que a aliança sustenta o amor, e aí deixa o amor ir minguando. Graças a Deus que a palavra não mente, ela diz, o amor jamais acaba. Mas meu irmão, experimenta deixar esse mato crescer. Experimenta deixar esse mato crescer, não vai ser bom não para você. Quando o mato está grande, eu preciso de mais ferramentas, sim ou não? Se eu continuo fazendo a manutenção do matinho, meu filho, você só vai precisar daquele cortador e acabou. Todo dia você vai lá e para a grama. É assim o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Eu preciso todos os dias colocar um tijolinho, me esforçar. Eu preciso todos os dias abdicar, né, daquilo que é o meu próprio orgulho e amar o meu cônjuge como Deus está me chamando para amar. A partir da minha percepção da aliança. O que eu tenho que fazer? É levar a percepção da minha aliança conjugal. Deus criou essa união. Você tem uma aliança com o seu cônjuge. As suas afeições, sentimentos existem e acabam muitas vezes em várias situações da sua vida, porque, por exemplo, você fica irado com o seu cônjuge. Ficou chateado com algo que ela disse. Depois você começa a se questionar, onde é que está a afeição? Onde é que está o amor? Será que ele acabou? Eu não consigo aguentar mais essa pessoa. Eu não consigo olhar mais para ela. Hoje eu não vou dormir junto com ela. Não vou. Não tem como. Parece que você está infeliz de fato. Parece que nada mais faz sentido. Parece que um caos se instalou na sua casa. Nesse casamento não dá mais. Eu vou abandonar o barco. Nós somos muitas vezes sensíveis demais às circunstâncias apertadas que nos cercam. Essas circunstâncias vão acontecer na nossa vida e Deus não nos poupou disso. Ele disse, você vai passar por aflições, inclusive no casamento. Talvez seja um grande campo de batalha nesse aspecto. Porque é o campo de batalha de você contra o seu pecado e do seu cônjuge contra o pecado dele. E vocês dois lutando para se tornar mais parecidos com Jesus. Mas entenda isso, por favor, anote isso no seu coração. A afeição, a paixão, a admiração só podem surgir novamente, mesmo depois de grande dor, de grande sofrimento, se você puder ter uma contemplação clara, magnífica, da aliança estabelecida por Deus. Ele não te abandona apesar do seu pecado, apesar da sua podridão. Minha esposa citou isso aqui. Se você é arrependido buscar, Ele se deixará achar por você, sim ou não? Houve algum só dia que você buscou a Deus humilhado, contristado, de joelhos? Talvez faça tempo que você não faça isso e precisava fazer. Mas houve um só dia que você buscou a Ele, você não sentiu a sua presença acolhedora, o seu amor perdoador? Houve um só dia que isso aconteceu? Não! A mesma coisa com o seu casamento, porque Ele nos ordenou isso. Nós precisamos experimentar essa mesma esfera de relacionamento.
Deus quer isso de nós, essa percepção alta da aliança que Ele estabeleceu. Essa aliança é a aliança que eu tenho com o meu cônjuge. Um pastor amigo meu, certa vez, ele não era pastor na época, mas ele casado com a sua esposa, estão casados graças a Deus até hoje, mas ele me confessou uma coisa: eles não eram cristãos, se converteram depois, mas eles estavam recém-convertidos quando isso aconteceu, e ele me contou. Ele disse que teve um momento da vida dele, conjugal, que foi muito difícil, eles estavam passando por muitas dificuldades, um desalinhamento completo, um esforço do orgulho de cada um dos corações que impediam ele de se aproximar. O orgulho nunca foi um bom conselheiro, nunca te deu nada de valor. É como Satanás cochichar no seu ouvido: não, agora não busca mais ela não, já buscou demais, já se humilhou demais, não vai, agora você não vai não, você vai esperar ela vir. E aí ficam os dois separados, deslocados um do outro, o que não era o ideal de Deus. E eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, até que a esposa disse assim: eu não te amo mais, eu não quero mais continuar nesse casamento. E ela chegou a dizer sobre divórcio, mencionar sobre divórcio, palavras proibidas, no casamento. E ele disse que, ainda imaturo na sua fé, eles estavam, se convertendo naquele processo, mas ele disse que foi o Espírito Santo ali, ele tomou um fôlego e disse assim: você está louca, eu te amo, você me ama e a gente vai continuar casado nesse casamento. E ele disse que ele abraçou ela naquele sentido e disse assim: isso é uma loucura, nós vamos acabar com isso agora. E tudo foi restabelecido. Precisou chegar quase que ao fundo do poço para ele tomar a decisão de homem, do homem que acolheu o amor da sua esposa dentro da perspectiva de aliança. Disse assim: essa aliança é séria. A afeição, a paixão, a admiração só podem surgir a partir de uma compreensão clara, magnífica da aliança de Deus conosco e da aliança que Deus propôs para os seus filhos no casamento. É uma só carne, meu irmão. É uma só carne, não tem como separar isso não. E aí, essa profunda reconciliação que Deus estabeleceu com aqueles que creem é a mesma reconciliação que você vai desfrutar com o seu cônjuge. Você entende esse magnetismo? A reconciliação da gente com Deus só foi possível por meio do sacrifício de Cristo. A sua reconciliação com o seu cônjuge não pode vir se Deus não estiver presente no barco. Essa semente santa e magnífica do casamento está em Deus e é uma aliança irrevogável. Em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. O casamento então se torna magnífico, não por algum caráter intrínseco dele, porque você é maravilhoso e sua esposa é maravilhosa, não, mas sim pelo caráter daquele que estabeleceu o casamento, que é o próprio Deus. E acontece então quando os pecadores envolvidos no casamento vivem na dependência dessa verdade. E aí faz sentido o primeiro texto que a gente leu. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. A sua compreensão de quem Deus é precisa estar presente diante dos seus olhos todos os dias. E a compreensão da santidade de Deus, grandeza e fidelidade precisam estar diante dos seus olhos. Por favor, é arriscado demais você passar um dia sem buscar a presença do Deus Santo. Você lembrou de se alimentar hoje 3 vezes, não foi? Pelo menos 2 vezes. Tem gente que pula o café da manhã fazendo jejum intermitente, mas pelo menos 2 vezes você se lembrou de se alimentar. Você lembrou de escovar o dente, eu espero. Para o bem da sua esposa, que está aí do seu lado. Você lembrou de escovar o dente. Por que você não lembrou de buscar a presença do Deus Santo nesse dia? Ajoelhado diante dele, orando pela sua família, pelo seu próprio coração. Lendo a sua palavra com avidez de como quem lê as palavras de vida eterna. É assim que nós precisamos agir diariamente. E assim o seu casamento vai ser construído diante de um alicerce, de uma pedra que é fundamental, que é a palavra de Deus. Amém ou não? Pois Deus é um Deus de aliança, irmão. Você vai desfrutar de tudo aquilo, que está lá em Cantares, claro, a partir do momento que você tiver um relacionamento íntimo com Cristo. Mas claro, existem pessoas que aparentemente têm um relacionamento íntimo com Jesus, são sinceras na sua fé, mas tratam como um cavalo a esposa. Isso acontece. É porque esse cavalo, ele ainda não entendeu que a palavra de Deus é prática e muda inclusive a forma como ele fala com a esposa, a forma como ele trata, e que ele precisa se esforçar por beijar a sua esposa ao sair de casa, e que ele precisa se esforçar por contemplar a sua esposa e contemplar de forma apaixonada e declarar para ela todo o seu amor. Deus não é um Deus intangível, distante, por favor. Ele é um Deus prático, que quer penetrar em cada área da sua vida, inclusive no seu casamento.
e na forma como você trata o seu cônjuge. Então, se buscar a Deus, ler a palavra durante 5 horas por semana, o que seja, ou por dia, não está fazendo você amar mais o seu cônjuge, você não está lendo a palavra da forma certa. Quem entendeu isso? Você precisa ler a palavra da forma certa. Tem pessoas que lendo tanto a palavra e buscando ao Senhor fazem assim, não dá mais. Constatei, realmente vou precisar me separar. Não, meu filho, você está lendo com outra lente, viu? Não é a lente do Espírito Santo. Não é a lente do Espírito Santo. Teve um pastor que certa vez disse assim: a minha esposa teve 5 maridos e cada um deles era eu. 5 maridos diferentes e cada um deles era eu. A única coisa que unia esses 5 maridos era a minha aliança com a minha esposa, a minha promessa e o meu voto. O que ele estava dizendo? Eu mudei em vários aspectos, espero que para melhor. Características mudam ao longo do tempo, mas ele disse assim: o que unia esses 5 homens diferentes, entre aspas, era a minha aliança com a minha esposa. Isso não muda. A minha promessa de amar a minha esposa até que a morte separe e o meu voto. Tem gente que diz assim: Gabriel, eu prometi até que a morte separe. Não, você prometeu amar até que a morte separe. Lembre de todo o texto, não lembre só de um trechinho não. Ele diz assim: eu vou ficar até que a morte separe. Aí fica assim, distante. Ela vai para a casa da mãe e você fica aqui. Gente, no começo do casamento era assim? Não, vocês iam juntos. No começo do casamento era assim? Ela sentava atrás? Não, eles se sentavam juntos. No cinema, no restaurante, se sentavam juntos. Era assim, gente. Preserva isso em nome de Jesus. A paixão é um padrão. Para a gente concluir, a paixão é um padrão. Você pode se apaixonar por sua esposa a partir desse exato momento. Como minha esposa disse, a submissão dela não depende da minha liderança, embora faça sentido. A minha liderança sacrificial não depende da minha esposa, embora a submissão dela faça sentido. Essas duas coisas deveriam ser completadas, mas é o meu compromisso de obediência a Deus. A paixão não vai depender da sua esposa, vai depender de um colírio nos seus olhos agora, que você vai colocar. Eu quero que você entenda isso. Pense comigo sobre aquilo que você pode fazer para reativar essa paixão nesse exato momento. E para que você possa viver em paixão com o seu cônjuge. Esposas, também se aplica a vocês. Comece a refletir um pouco. Por gentileza, por fé. Feche seus olhos e só reflita nas perguntas que eu vou fazer. Feche seus olhos. Esse é o seu momento. Como é que era? Eu quero que você sinta, a nossa mente é capaz de fazer isso. Como é que era estar apaixonado pela sua esposa no começo do relacionamento? Como é que era? Era maravilhoso? Era bom? Era bom, não era? Você sentia algo especial? O que você sentia quando ela chegava perto de você? Quando ela te tocava, como é que ficava o seu coração? Ficava mais acelerado? Ou não? Não mudava em nada? Como é que você agia em relação à sua esposa? Logo no princípio. Como ficava a sua respiração? De repente até mais ofegante? Como é que ficavam seus pensamentos quando vocês estavam juntos? Você ficava conectado com ela ou distraído na internet? Simplesmente. Você olhava para ela contemplando a sua beleza ou você ficava olhando para outras pessoas nas redes sociais? Como é que você olhava para ela? Presta atenção, exatamente o mesmo padrão. Como você olhava para a sua esposa? Você colocava a mão no queixo, você de repente ficava contemplando ela meio abestalhado mesmo? Como é que você beijava a sua esposa no princípio? Será que era só uma bitoquinha, só um selinho? Ou tinha fogo, paixão, e você ia buscar o mel lá embaixo da língua dela? Talvez você, eu acho que você buscava o mel debaixo da língua, eu acho. Com que frequência você beijava a sua esposa? Isso é importante. Talvez você até beije, mas muito menos frequente do que antes. E você precisa resgatar isso. Padrão, padrão, padrão. Se você fizer isso com ela, começa a reativar a paixão. Padrão. Com que frequência você fazia amor com ela? Com que frequência você era paciente em desejar ela e dizer que você estava desejando? E saber que nem sempre o negócio ia acontecer, mas você era mais paciente. O que você fazia quando estava junto com ela? Quais lugares você frequentava com ela, de forma romântica? Quais eram os filmes que vocês assistiam? Hoje em dia você só quer assistir aqueles seus filmes, de guerra ou o que seja. Antigamente você topava assistir um filmezinho romântico com ela, não topava? Ah não, vale a pena, vou me esforçar um pouquinho, vou assistir porque vale a pena, eu estou no começo do casamento. Só é voltar a fazer isso, irmão.
Quando você estava longe dela, você ficava olhando as fotos dela no celular? Você ficava com saudade? Você sentia alegria? Você sentia gratidão por ter ela na sua vida, por ser casado, por ter alguém que cuidava de você? Você admirava o que ela fazia? Às vezes ela cozinha muito melhor hoje, mas você até conseguia demonstrar mais gratidão por aquele arroz que parecia uma cocada branca, tão durinho que era, mas você era grato, né? Você era grato, e você admirava o que ela fazia, o esforço dela estar aprendendo de repente como fazer. Como é que você se vestia para sair com ela? Esposas, como é que você se vestia para sair com seu marido? Ah, Gabriel, faz tempo que não sai, mas você se arruma em casa? Não é colocar roupa de ir para o casamento em casa não, gente. Você se arruma, você arruma o seu cabelo, você coloca de repente um bom perfume. Se você parar para pensar e agir dessa forma, como no princípio, grande parte da sua apatia vai embora. C.S. Lewis diz uma coisa interessante para a gente finalizar agora. Ele diz assim: eu trato todas as pessoas que eu conheço como se eu amasse essas pessoas. Ele não está sendo falso, gente. Ele está dizendo que eu vou tratar. O meu comportamento vai ser como se eu amasse, como se eu sentisse algo por ela. E eu logo percebo que eu passei de fato a amar essa pessoa. Com a sua esposa não é diferente. Trate a sua esposa como se de fato você fosse apaixonado por ela todos os dias. Às vezes você não está nem sentindo essa paixão toda. E logo você vai perceber que a paixão vai ser arrastada junto com o seu comportamento. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te peço a tua misericórdia sobre nossas vidas. Eu, um homem falho, compartilhando a tua palavra com outros homens falhos. A única coisa perfeita aqui, Senhor Deus, é a tua palavra. O teu Santo Espírito que está aqui entre nós. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eu te peço para que o Senhor possa penetrar em cada coração através da tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, para que, apesar de mim, apesar da minha incompetência, talvez, Senhor Deus, no falar aqui, os meus irmãos possam sair, minhas irmãs possam sair daqui confrontados pela tua palavra, desafiados a trazer decisões práticas para a sua vida. Em nome de Jesus, eu te peço que nossos casamentos, Senhor Deus, possam ser um reflexo daquilo que o Senhor exatamente intencionou para nós, de bênção, de alegria, de regozijo, de paixão, de fogo, Senhor Deus, consumidor, um fogo delicioso, de deleite, de harmonia, onde o orgulho não impera, onde o pecado não domina, Senhor Deus, mas onde a tua graça, o perdão, o favor preenchem os corações, Senhor Deus, onde o riso é mais leve e solto, onde a contemplação é mais presente, Senhor Deus, e onde de fato o ambiente da nudez é pureza, para a tua glória e louvor. Dá que os casamentos aqui, Senhor Deus, possam ser alicerçados na tua palavra, na aliança que o Senhor estabeleceu conosco, nessa percepção. Nos ajuda a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, te agradeço por esse pastor, por essa igreja, te agradeço pelos ministérios que estão sendo construídos aqui e pela paciência, meus irmãos, em ouvir essas palestras. Em nome de Jesus, nos pede em paz para casa e guarda-nos nos teus caminhos. Em nome de Cristo, amém.